Olá a todos e todas, sejam todos cumprimentados, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no MozaCast. Quero sim convidar a você que ainda não se subscreveu nas nossas plataformas digitais, subscreva-se e fica assim a par de todas as novidades que temos aqui para trazer para ti. E hoje estamos aqui com um convidado que dispensa qualquer tipo de apresentação, chama-se Siraj Pastela, ele sim que é escritor, empreendedor e para além disso desempenha outras funções que vai sim nos falar aqui ao longo desse nosso bate-papo. Quero sim agradecer a todos que têm nos dado força e apoio de poder continuar nesse trabalho rumo ao desenvolvimento e comunicação aqui na Zona Norte. Como disse, estamos aqui com Siraj Pastela, jovens que dispensa qualquer tipo de apresentação. Siraj, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no MozaCast. Como é que estás de saúde, Siraj? Bom, agradecer, a princípio, a oportunidade que me foi concedida de estar aqui. E de saúde eu estou bem, graças a Deus. De saúde está bem, graças a Deus. Mesmo a primeira questão que eu ia fazê-lo, quem é Siraj Pastela? Siraj Pastela é um jovem moçambicano, natural da cidade de Nampula, escritor, licenciado em contabilidade e auditoria, prontos. E empreendedor também, como bem disseste, porque é sempre importante nós não nos limitarmos a uma dada área, principalmente quando somos bons em fazer outras coisas e quando gostamos de desafios. Então, eu sou uma pessoa que gosta de desafios e gosta de se reinventar. Exatamente, e gosta de se reinventar. E tem uma particularidade aqui. Em Nampula, a maior parte de jovens são muito versáteis. Para além de uma ou outra atividade, têm desempenhado multitarefas. Por quê? Ou o que está detrás disso? Na minha modesta opinião, penso que é o desejo de crescer, o desejo de ter uma vida estável no que concerne ao aspecto financeiro. Então, quando a pessoa percebe que uma dada área em que ele está vocacionado ou ele está inserido não lhe proporciona exatamente aquilo que ele quer e há algum espaço, oportunidade, sejam por ele mesmo criado ou dada por uma outra pessoa, há que abraçar essas oportunidades por forma a permitir que este desejo, essa vontade de ter uma vida estável financeiramente reduza em termos de tempo, percebes? Então, eu penso que é mesmo nessa vertente. Dizem que dinheiro nunca é suficiente, né? Dinheiro nunca é o bastante. Quanto mais dinheiro nós temos, mais necessidades também nós temos, mais despesas, mais responsabilidades. Então, eu penso que é isso que leva os jovens a ser um bocadinho versátil em termos de atividades. Mas isso em algum momento não cria ganância nos próprios jovens? Penso que sim, por um lado sim, porque, pronto, se uma pessoa chega e diz uau, consegui 1 milhão de meticais, consegui 100 mil, consegui 50 mil, consegui 10 mil, estamos a falar para pessoas que nunca se imaginaram a fazer esses valores. Há quem nunca se imaginou a fazer 10, há quem já passou dos 10, nunca se imaginou a fazer 50, 100, por aí adiante. Então, se eu conseguir esse 1000, esse 10 mil, por que eu não posso conseguir 20? Por que eu não conseguir 2 milhões? Então, depende até que ponto vai essa ganância, né? Até que ponto vai essa ganância? Pois, essa questão de pessoas jovens se inspirarem em celebridades, se inspirarem em figuras públicas que estão no auge, que eles também gostariam, que nós, como jovens, gostaríamos de atingir. Então, por conta disso, vem a necessidade de correr atrás, mas a curto prazo, o que nós muitas das vezes sabemos que não é bem assim, né? Se você quer correr para alcançar grandes levels a curto prazo, as chances de você acabar se envolvendo com aspectos ilícitos, duvidosos, podemos assim dizer, ou são grandes, né, nessa vertente, ou pode-se dar o caso de você ter sorte, né? Pronto.
vamos lá supor, apanhou uma mala de dinheiro, apostou e conseguiu um certo valor, o que nessa vertente são coisas hiper mega raras. Acontece mais de 1, 2, 3 milhões de probabilidades, estás a perceber? Então, é por aí, mano. Yeah. E nessa vertente nós encontramos que alguns, de um certo modo, acabam optando os caminhos mais fáceis. Por exemplo, do lado dos homens, temos visto alguns homens que acabam se metendo com algumas adultas, né? Os ditos gigolós, e de igual modo, algumas pitinhas ficam com os dads, né? Os sugar daddy. Será que isso também pode estar por volta daquilo que nós temos que é luta pela vida, luta pela sobrevivência? Infelizmente, sim, porque o fato de ser algo lícito, algo plausível ou não significa que não se englobe ou não faça parte daqueles que são os objetivos de algumas pessoas. Então, muitas das vezes nós vemos, estávamos a dia a refletir com alguns amigos que estávamos a refletir que quando nós vemos as mulheres, né, as jovens, a se envolverem com senhores que tinham idade para ser os seus pais ou avós, vem ali normalmente nas legendas termos vulgares tipo o amor não tem idade, essas coisas todas. Então nós nos questionamos, por que esses velhos sempre têm que ser ricos, num estágio de vida perigoso, não sei quantos. Por que tem que ser sempre rico se o amor não tem idade? Por que você não fica com um velhinho ali que está numa paiota, não sei quantas? Tem essas questões, então não é bem assim esse amor, idade. Eu penso que não é exatamente nessa vertente. Sempre haverão pessoas que vão querer ser a exceção, sempre haverão pessoas que vão defender o contrário ou desmentir as minhas afirmações, mas eu não estou aqui para dizer que o que eu defendo é o correto ou pedir para que as pessoas deixem de acreditar naquelas que são as suas convicções ou ilusões. Só estou aqui a tecer o meu ponto de vista a respeito dessa questão. Agora, os gigolôs também têm essa vertente. Prontos. Nós vemos casos de mulheres que, quando estão num auge tão elevado financeiramente, elas acabam vendo que, muitos dos casos, né, na minha modesta opinião, eu não necessito de homem para nada. Vai perceber? Eu posso comprar a minha própria casa, posso comprar os meus próprios carros, essas coisas todas. Talvez precise de um homem para me dar filho. Há quem já possa ir recorrer aí ao sêmen, espermas, fazer uma inseminação, essas coisas todas. Mas prontos. A mulher trabalha, tem aquele estresse, não sei quantas, então. Tem coisas que não é bebida, que não é um livro que vai te aliviar. E está ali o Dimoso ali, o irmão ali que vai sempre ao gym, não sei quantas, da mesma treco. Dizem que, toma lá da cá, a união faz a força. Então, é como se fosse ali um encaixe perfeito e vem nisso numa oportunidade fácil de fazer dinheiro. Infelizmente, né? Infelizmente. E mais ou menos ao longo dessa conversa, Serás, nós temos aqui dois diferentes tipos de sexo. Temos sexo intergeracional, em que está lá duas gerações diferentes, né? Encontramos, por exemplo, uma menina ou um menino com alguém com uma idade mais avançada. Okay. E encontramos também os sexos transgeracional, acho que é isso, né? O termo específico, em que esse tipo de sexo é na base de troca de algum tipo de favor, né? Okay. E na tua modesta opinião, será que isso é plausível? Esses dois tipos de sexo. Um com o objetivo de troca de um determinado objeto ou material e outro detrimento daquilo que é a idade. Achas que... eu não sou muito a favor dessa questão ligada à finança, não decorei esses termos aí científicos, não sei quantos que acabaste de abordar, mas para questões de idade, né, diferenças, seja por parte do gênero masculino ou feminino, né, a diferença de idades, depende, né, da idade. Quando são aquelas muito elevadas, 20, 25, 40, 30 anos de diferença, eu não sou muito a favor.
Não estou a dizer que sou a favor de 19, mas estou a dar aqui exemplos, tipo 19 anos de diferença, mas estou aqui a dar exemplos de idades muito elevadas. Não sou muito a favor, porque, pronto, eu penso que não é a mesma coisa, né? Muitos reclamam pelo fato de acreditar que há muitos homens, entre aspas, que têm a mesma idade que elas, que não são responsáveis ou são meio infantis, mas eu acredito que essa muitas das vezes não é a razão que leva mulheres a se envolverem com pessoas mais velhas. Todos nós sabemos, mas às vezes queremos fingir demência. Então, para os homens também é a mesma coisa. E são coisas que, sendo sincero, eu não consigo encontrar uma lógica para tal. Ok, a diferença de uns 5, uns 10 anos eu penso que é totalmente normal. E há quem pode até chegar para mim e dizer, mas Siraj, nos tempos dos nossos pais, nós víamos nossa mãe com 17, pai com 30 e tal. Eu digo o seguinte, né? Minha opinião, volto a dizer. O fato de certas coisas terem acontecido no passado não significa que essas coisas sejam corretas. Mas no passado é assim. Não. E assim como aconteceu o caso de mamá ter 16, papá ter 34, 37 no passado, eu também acredito que existiram casos de pessoas que se envolveram com idades próximas. Estão a perceber? Depende muito do contexto. Não estou aqui a criticar. Também não estou a aplaudir. É minha opinião, são minhas preferências, são minhas ideologias, posso assim dizer. Agora, então, Siraj, desculpa só cortar. Okay. Se, por exemplo, aparecesse uma sugar mami dos seus 65 anos, 60 anos assim de idade, vamos lá supor. Okay. E ela está nice financeiramente. Okay. Vem de Siraj, gosto de ti e quero ter algum assunto sério contigo. Qual seria a tua posição? Assunto sério? Yeah. Eu quero que digas digas a verdade. Não porque estamos de frente das câmeras. Ok. Se viesse uma sugar mami, né? Não sei se o termo é esse. Vamos aceitar, podemos adotar esse termo. Se viesse uma mami, Siraj, gosto de ti, quero estar contigo. Não detalhaste bem, ainda cuidada. Exatamente, okay, uma ainda cuidada, okay, os seios ainda em dia, e aquelas curvas também ainda em dia. Okay. Qual seria a tua posição? Tendo em conta que ela também tem taco. Ok. Olha, eu vou à tua questão, mas lembrei de alguns posts que eu andei a ver na net, de certas famosas que já estão numa idade elevada, Jennifer Lopez, não sei quantas, mas ainda mantém aquele corpaço, né? E às vezes a gente brinca, ou tá a falar sério, eu não sei, né? Epá, se viesse uma Jennifer Lopez, uma Shakira para mim aqui, tô busy, mas eu, para ser sincero, né? Talvez seria um avançar num contexto de aventura, algo tipo, já passei por ali, estou a falar das famosas, não como exemplo, já tive essa experiência, por mais que tenha sido umas semanas, uns meses good, mas indo já direto à tua questão, não, eu não me envolveria, porque mesmo pessoas da minha idade, meu irmão, mesmo pessoas da minha idade, se eu não ver vibe, se eu não, principalmente quando tocaste no assunto de seriedade, se eu não ver vibe de ficar com aquela pessoa, sinceramente, não vejo razão para me envolver com a pessoa. Agora, imagina me envolver com alguém que tem idade de ser, sei lá, ser minha mãe, ser minha mãe, minha avó. Sinceramente, tipo, na minha mente isso não passa, independentemente de que dinheiro a pessoa tenha. Para dizer sincero. Não passa? Não passa. Ok, não passa. Acho que vou aliciar uma cota aí, cuidado, chegar no teu PVT. Mas tem uma questão, seja uma questão, sinto que ainda não respondi a parte de troca, né? Exato. A questão de trocas, olha, eu não sou também muito a favor, porque no dado momento que estamos a fazer dadas coisas ou dados aspectos, com base em trocas financeiras, estamos a assumir que somos objetos. Eu defendo isto. Ok. Vamos se envolver, vamos num quarto, não sei quantos, ficamos ali 1 hora, 2, papapá.
dou-te 15 mil, dou-te 30 mil. És um objeto. Estás a perceber? E aliado a isso, gerou muito nas redes sociais alguns posts que diziam dinheiro na mão, calcinha no chão. Estou a ouvir contigo. Estou a ouvir contigo. Eu não ouvi de longe, mas com precisão agora estou a ouvir contigo. Tipo, infelizmente é uma realidade. Eu já presenciei por parte de amigos, conhecidos. Vou falar conhecidos é melhor, porque senão acabam fazendo um rastreio dos meus amigos aí. Mas ok, já ouvi depoimentos de pessoas que testemunharam, né? Prefiro ir mesmo pela questão dos testemunhos. Testemunharam casos do gênero, né? Independentemente da pessoa ser comprometida ou não, estar disposta, né? Estar disposta a baixar, né, as peças para deixar que entre lá uma outra coisa em troca de dinheiro, estás a perceber? Nós estamos nos dias em que, como a gente dizia antigamente, o dinheiro já não é capim, estás a perceber? Para tu conseguires uns 50, para tu conseguires um 100 ali, não está fácil, meu irmão. Não está fácil. Ok, a pessoa recebeu no dia 10, você está a pedir dia 12, está a te dizer que não tem, você fica like, what? Como? Mas realmente as coisas não estão fáceis para ninguém. Então, esse teu 100 que você não está a conseguir, está a aparecer alguém a te dar 100 vezes mais. Estamos a falar de 10 mil. Ou 200 vezes mais, uns 20 mil. Claro que isso é aliciante. Então, principalmente quando a pessoa sabe que tá numa fase de sobrevivência terrível, mas tão terrível, acaba infelizmente cedendo a essas coisas, mas são aspectos dos quais eu lamento, sendo que somos seres humanos, pessoas que temos a capacidade de se reinventar e de fazer tanta coisa, que poderemos muito bem, por mais que não seja fácil, buscar dar o melhor. Sempre há alguma coisa por fazer. Sempre, sempre, sempre. Só que a gente não tem que esperar todas as vezes resultados imediatos. Então, vamos à luta. Vamos à luta. É o melhor caminho, né? Para quem quer seguir de forma correta, em paz com a sua consciência, o melhor caminho é a luta. Exatamente. Vamos à luta. E serás como escritor? Como é que inicia tudo isso? Como foi o teu primeiro texto até chegares nesta linda obra, Albino, uma lição de vida? Bom, como escritor, eu comecei com os meus 8 anos, penso que foi isso, né? Assistia muito aquelas séries da Disney, Filho do Futuro, não sei quantas. Se eu falar Ana Montana, vou me matrecar. Mas o que? A Ana Montana também faz parte. Calma. Não, mas também é um filme mas nice. Vimos. Não podemos mentir. Eu acredito que isso, em instante algum, tira a masculinidade de uma pessoa. Nós acabamos colocando muito na cabeça essa questão, se homem vê novela, esse gajo não é macho, não sei quanto. Mas tem gajos aí, quando dá 19 horas... tem gajos aí, quando dá 19 horas, estão ali a ligar o descodificador, toda a cena ali, atentos. A Maria Ángel está a caminho. Ontem terminou uma Ning Nice. Pior quando tem uma gaja que também grama de novela. Esse daí. Mas isso tira a masculinidade? Não tira. É questão de saber separar as coisas, ok? Gostei daquele, como é que é? Gostei aquele make-up dela. De repente tu adapta, amor, posso te pintar? Aí sim, você... Ei, calma. Estamos a assistir novela, tudo bem. Agora, isso de querer fazer experimentos em mim de make-up, que brincadeiras são essas? É por aí. Mas pronto, eu assisti muito séries, não sei quantas, e eu ia me inspirando nessas coisas, né? Televisão feliz, pelo lado positivo, ajudou-me muito a desenvolver certas capacidades, a olhar mais para essas vertentes de romance e inspiração. E eu comecei com os meus 8 anos a escrever
cartas de amor para uma pitinha aí que eu gostava. Na verdade, ela era mais velha que eu, né? Mas não era alguém que poderíamos considerar a sugar Yeah. mommy, né? Acho que era uma diferença de uns 7, 8 anos, mas eu com 8, e aquilo ali era mesmo loucura, né? Eu escrevia uns textos que pessoas que tinham a idade dela falavam para mim: você tirou isso aonde? Não tinham como dizer, porque você roubou isso na internet, não sei quanto, já não tinha telefone. Então, eu ia me inspirando com base nas coisas que eu assistia e fui crescendo. Era tudo feito nas brincadeiras, né? De vez em quando. Passaram-se anos, eu ainda fazia pequenas brincadeiras, pequenas edições no PixArt, não sei o quê. Já colocava mini frases da minha autoria nas minhas fotos. Fui crescendo e as pessoas foram notando, né, que isto aqui está mesmo vocacionado nesta área. Então, chegaram para mim e disseram: Sérgio, você gosta muito de escrever. Com o tempo, já na adolescência, comecei a fazer poesias. Então, falaram: por que você não baixa um aplicativo específico para estar a escrever? Quem sabe tu ganhas com isso? Então, amigos também iam chegando: Sérgio, quero umas palavras bonitas aí para uma gaja que eu estou busy, não sei quantas. Dá lá 100. Yeah. Aquele 100 ali, 2015, 16, para Maningue. Deu-me 100. Yeah. Hoje aqui, na educação física, pão com batia, Mahel está garantido. Mais logo, pão com ovo. Essas gajas vão me render. Hoje vão me render. Aquelas bolachinhas. Não sei se posso fazer. Não, estás à vontade. Aquelas bolachas bites, na época, de coco e chocolate. Mas ninguém não é isso. Então, dava-me aquele senzinho, eu ficava super, hiper, mega feliz. E o feedback com base nas coisas que eu fazia era: ela gostou, ela chorou, me pediu em namoro, me perdoou, assim vamos sair amanhã, thanks, bro. Então, significa que o que eu faço tem algum impacto, né? É algo bom. As pessoas estão a reagir de forma positiva. Eu estava a fazer algo específico, tipo privado para alguém, não era para o público. Então, passei a escrever no WhatsApp, mini histórias, não sei o quê. Full de erros ortográficos, não sei o quê, mas abreviações, mas as pessoas iam entendendo aquilo e me dando power. Tipo, estás num bom caminho, estamos à espera do próximo episódio, essas coisas todas. Estou a crescer. Por aí adiante, fui crescendo, escrevi histórias no Wattpad. Uma delas foi Albino, uma lição de vida, que um dos meus amigos, Eric Finita, viu aquela história. Acho que é Finita ou Finias. Baralha muito esse apelido dele. Então, ele viu aquela história e disse: mano, isso aqui não pode se limitar a ficar simplesmente aqui no Wattpad. Tira isso e faça o mundo conhecer essa história. Deu-me aquela força, aquelas palavras que me fizeram entender que sim, palavras têm poder e importam, e eu não posso parar de escrever, e eu não posso parar de contar histórias, e eu não posso parar de recitar essas coisas todas. E foi aí que eu fui correndo atrás do meu sonho. Em 2018, comecei a escrever Albino, uma lição de vida, pouco a pouco. Era teste ali na faculdade. Chegava em casa, escrevia um bocadinho, era uma semana free, escrevia um bocadinho e assim com aquilo sucessivamente, né? Então, escrever parou de ser simplesmente um hobby, uma coisa que eu fazia por paixão, e passou a ser também um certo empreendimento, porque através dos meus textos eu, graças a Deus, consigo fazer dinheiro quando tenho clientes, é bem verdade, mas faço o que eu acredito que, se existem jovens aqui nessa cidade, não fazem. Alguém está disposto a te pagar 1.000 meticais, alguém está disposto a te pagar 2.000 meticais só para você escrever um texto poético. Então, eu comecei em 2015 a fazer isso para ganhar um reconhecimento 4 anos depois, de pessoas ao nível do país todo me contactam, estás a perceber? Não vou falar que vem massa, mas há essa procura. Então, isso é um motivo de eu me alegrar, é um motivo de eu ficar orgulhoso e me dar mais power para eu não desistir e não parar com aquele que é o meu sonho, que é escrever, aliás, aquele que é a minha paixão, que é escrever e fazer conhecer o meu trabalho para as pessoas. E será que no nosso país
o ramo da literatura, né, é muito levado assim em consideração, porque nós temos visto que na área das artes e culturas tem-se reclamado de desvalorização de outras áreas. E queria saber mais ou menos em relação à literatura. Será que esta área em algum momento leva-se a sério? E quais são as principais dificuldades que os escritores encontram? Infelizmente, a literatura não é levada a sério como devia, cá em Moçambique, em específico, porque jovens estão mais alinhados ou estão mais focados em outros aspectos, né? Estão ligados à cultura, mas infelizmente acabam deixando a literatura de lado. Um grande erro que se comete, pois literatura é vida. Literatura é uma escola em que quanto mais você vai colhendo aquelas informações com base nos livros, folhetos, por aí adiante, mais rico você se torna. Já perceber? É tanta coisa linda que você pode aprender através dos livros, que se as pessoas soubessem disso, eu acredito que muitos iriam investir mais em livros do que em shows, do que em bebedeiras, curtições. Não sou contra, né? Não quero que me lancem pedras. Não estou a dizer que não sou contra, não, porque tenho medo que me lancem pedras. Não sou contra as pessoas se divertirem, não sou contra as pessoas escutarem músicas em plataformas digitais, por aí adiante, acústicos, sentadas, danças, não sou contra desfiles, muito pelo contrário, eu apoio e são aspectos dos quais eu também admiro bastante. Então, de certa forma, eu me considero, acredito que eu me encaixo em um bocadinho dessas coisas, né? Não é o meu forte, mas eu tenho qualquer coisinha ali para ensinar, qualquer coisinha ali para apresentar. Então, infelizmente, nós temos essa dificuldade das pessoas serem preguiçosas, né? As pessoas não se veem a tirar uma hora do seu tempo para ler umas 10, 15 páginas que podem ser muito, muito úteis, podem lhes ajudar a relaxar a alma, podem nos dar algum conhecimento. Preferem tirar esse tempo a não fazer nada, preferem tirar esse tempo para fazerem coisas nada a ver que lhes prejudique, do que pegar um livro tipo este, tipo do Mia Couto, Paulina, por aí adiante, e ler. E isso é super lamentável. Isso é super lamentável. Se nós formos a ver todas aqueles exercícios que a gente vê na faculdade, nas escolas, todas aquelas coisas que a gente aprende a fazer com base em manuais, com base tudo aquilo que a gente aprende a manejar tem um manual de instruções. Estás a perceber? Então, esses exercícios que a gente pratica, tem aquela que é a sua teoria que nos ajuda a saber como resolver tais exercícios. Então, na vida é assim. Literatura não é só poesia, não são só contos. É um leque de coisas que você pode encontrar e contribuir bastante para a sua vida. Então, esse é um dos aspectos dos quais eu lamento e eu espero que os jovens, dia após dia, possam refletir a respeito e ganhem consciência do quão importante é ler. Então, eu até desafio neste exato momento aos jovens a tirarem pelo menos 30 minutos do seu dia. Mas 30 minutos disso tudo. Pode ser até em escalas, 5, 10 minutos por dia, pelo menos, e dizerem, ok, eu vou pegar um livro, vou ler. Pode ser um livro, pode ser um jornal. Que as pessoas estão tão focadas, podem até ler, mas tem que ser fofoca, tem que ser algum aspecto negativo a respeito de alguma pessoa. E, no fim das contas, nós nos olhamos como os bonzinhos da fita. Mas, inconscientemente, a gente dá a entender o quão hipócrita é. Está a perceber? Não estou a falar das pessoas só em si, estou a falar de todos em geral, que de certa forma agimos dessa forma. Então, os desafios, eu falo muito, né? Mas ok. Não, estás a falar. Os desafios que a gente enfrenta, as dificuldades, por exemplo, é a existência dos e-books, né? Nós notamos que, por exemplo, eu não lancei o meu livro em versão eletrônica. Há quem critique e há quem apoie.
Porque quando nós temos e-books já há muita falsificação, pronto, não há aquele que é o devido respeito dos direitos do autor. Porque por mais que não seja lícito fazer cópias sem autorização, essas coisas, você vê as pessoas aí a fazerem cópia, a distribuírem de qualquer maneira, a espalharem de forma eletrônica livros, não sei quantas, sem a devida autorização. E isso é lamentável, acaba prejudicando o trabalho do escritor, as editoras. E não que os PDFs não sejam bem-vindos, são bem-vindos, mas quando estes são colocados de forma legal, né? Porque até PDFs, quando vêm de editoras por aí adiante, tu tens de pagar, percebes? Tu tens de pagar para ter um PDF. Desafios, tantas oportunidades, tantos patrocínios que são lançados para shows, eventos e poucos para a literatura. Vamos lá, num ano em Nampula, podemos falar de uns 20 shows, estás a perceber? Fora de shows, ok, até 20 pode ser muito, uns 10, 15, estamos a falar de artistas talvez que vêm de fora ou dada alguma data comemorativa. Estamos a falar todos os fins de semana de Nampula sempre eventos. Sempre há eventos, estás a perceber? E sempre tem ali alguma empresa disposta a patrocinar aquele evento e a sair a ganhar, mas, mano, tu vais bater portas, quero fazer uma palestra ou quero conseguir um certo apoio para reproduzir exemplares, espalhar e fazer feiras de literatura. Mano, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai te atender. E no caso prático do teu manual, também passaste por essa situação? Passei. Não foi fácil, mano. Eu acho que batei mais de umas 15 portas. Instituições financeiras, organizações não governamentais, o próprio... Em quase todo sítio. Em quase todo sítio, estás a perceber? Não sei se não chegou às pessoas que deveria chegar, não sei se as pessoas das quais me atenderam pronto, não acharam aquilo relevante e acabaram arquivando, não sei. Mas eu passei em tantos sítios, que os sítios que eu achava que não iriam me apoiar foram os que acabaram me apoiando, porque eu vi que, já passei pelos sítios que eu achava que de antemão, iam abraçar a minha causa e acabaram não abraçando. Então, deixa eu tentar essa que eu acho que não vão me apoiar, para ver, né? Se for um não, já estou acostumado a receber. Então, prefiro ouvir um não do que ficar na dúvida. Então, e isso não te fez já querer desistir daquilo que era teu sonho? Não me fez desistir. Tanto é que a empresa que eu achava que em instante algum iria me apoiar, acabou apoiando. Você vai perceber? Acabou apoiando. A Boloré acabou apoiando o meu projeto. E está aí. Temos esse livro físico. Consegui fazer a impressão de alguns exemplares que deram start para aquele que é o meu sonho. E graças a Deus já acabaram os exemplares, né? Agora a luta é procurar melhorar, é procurar criar outros projetos ainda envolvendo o livro, de forma a contribuir imenso para a cultura moçambicana, de forma a contribuir também para a própria literatura e crescer como profissional, como escritor. Exatamente. E vamos sim falar um bocado aqui da tua obra, Albino, uma lição de vida. Gostava mesmo de saber como é que foi a escrita do mesmo, tendo em conta que tu já inicias com os seus 8 anos, a partir de 2015 é que já começas a levar do lado profissional, né? Como é que inicias? Ou o que te levou à produção do próprio livro? Este livro inspirou-se na minha vida pessoal, ou seja, aspectos que eu vivi e com base em uma grande reflexão que eu fiz, senti a necessidade de partilhar o mesmo com as pessoas, de forma a consciencializar sobre o alunismo e, quem sabe, inspirar os jovens para, com base no seu contexto, acreditarem naqueles que são os seus sonhos, aceitarem-se como são. Porque eu, em 2018, é que eu, já acabei me aceitando como albino, eu vi que, está tudo bem ser albino, está tudo bem não ver bem e está tudo bem se proteger, né? Eu não me considerava uma pessoa albina,
eu olhava para um albino e lhe considerava estranho, diferente de mim. E qual era a motivação disso? O que te fazia pensar? Por crescer num meio e por não ter as devidas informações a respeito do albinismo, eu acabava criando minhas próprias conclusões, né? As pessoas eram preconceituosas comigo, mas eu não levava aquilo muito a peito porque eu sentia que eles estavam a ser injustos. Eu também tenho pele escura, só que pronto, eu nem sei explicar isto bem. Eu também sou negro de pele, sou diferente dessas pessoas as quais vocês pensam que eu também sou semelhante a eles. Ou seja, eu não sou albino. Brincava com pessoas com tonalidade de peles diferentes a dos albinos. Pele mais escura, um bocadinho clara, brancos, por aí adiante, mas não albinos, né? Era uma pessoa que se eu tocasse, eu já tinha medo que me contaminasse. Uma coisa que, olhando hoje, realmente não faz sentido, mas isso acontecia comigo, para perceber? Eu não me sentia naquele meio, tanto é que eu não via necessidade de usar óculos de sol, diante de muita luz, de exposição, usar roupa de manga comprida, aqui não vejo necessidade de usar, porque estou num sítio adequado, mas se tu prestaste atenção, quando eu cheguei aqui estava todo agasalhado, essas coisas todas, porque há essa necessidade de se cuidar. Então, não me cuidando, era a pele toda vermelha, quente, por conta das queimaduras do sol, era o corpo cheio de feridas, graças a Deus já passei dessa fase, porque hoje em dia tenho tido mais cautela com a minha pele. Então, eram as consequências inerentes à questão de não me aceitar como albino. Não me aceitando, eu não via necessidade de ter os cuidados que hoje tenho. Então, depois de tanto sofrer, depois de tanto me queimar, depois de tanto refletir, eu vi que não, as coisas não são bem assim. Tu és albino, sim, não te faz melhor nem pior que ninguém, exato, mas tu tens que te aceitar e tomar uma postura para o teu próprio bem. Então, foi isso que eu passei a fazer e, com base nisso, senti a necessidade de pegar a minha infância, a adolescência e juventude e compilar em temas, aspectos que eu vivi, aspectos de algumas pessoas por mim conhecidas, também albinas, seja aqui em Moçambique, alguns que eu fui procurar em volta do mundo, pelas redes sociais, e compartilhar com o mundo tais experiências que nós como albinos vivemos e as lições que essas mesmas experiências podem trazer. E como é ser albino no nosso país? Ser albino no nosso país não é nada fácil, dadas as condições climáticas em que nós nos encontramos. Estamos num país africano, em que, principalmente na nossa região, em que é caracterizado por altas temperaturas, né, sol. Então, isso não facilita muito. Fora estar num país, podemos assim dizer, muito quente, também estamos num país em que o índice de pobreza é super elevado e o albinismo não escolhe condição social, ou seja, há pessoas que têm condições e são albinas, há pessoas que não têm condições também são albinas. Os que têm, good, protetor, não sei quantas, e quem não tem? Então, não podemos só querer olhar, temos que olhar de forma geral, né? E, por mais que a maioria dos albinos fossem pessoas bem-sucedidas, havendo empatia, podemos olhar numa vertente geral e dizer que sim, os albinos também sofrem pelas condições econômicas. É protetores tão caros em relação aos próprios cosméticos, cremes que nós usamos no nosso dia a dia, que você reflete e diz, como é que eu vou arranjar dinheiro para comprar um frasquinho de protetor solar a 2.000, a 3.000? Então, são questões que eu acredito que os hospitais, as farmácias, o governo tinha que ver essa questão, pois nós também precisamos do vosso apoio, assim como a questão, por exemplo, do HIV, em que há medicamentos que são distribuídos gratuitamente. Por mais que não seja grátis, se houver possibilidade até que será bem melhor, mas redução de preços. Então, há necessidade de se fazer chegar a consciencialização do albinismo nas zonas rurais. Prontos. Se aqui na zona urbana, né, aqui na cidade, nós ainda enfrentamos muita dificuldade, muito preconceito,
ainda não damos valor a tanta coisa importante. Imagina nas zonas rurais, em que temos a ideia em que o conhecimento não é tão elevado como aqui. Então, há necessidade de fazer chegar esses aspectos ligados ao albinismo nessas zonas, de forma que as pessoas tomem nota e passem a se cuidar devidamente. Então, não é fácil ser albino em Moçambique por essas vertentes, pelas questões também ligadas aos mitos, aos tabus, né? Estamos num país africano, e por mais que isso não tenha nascido daqui ou não surge aqui, nosso país acolhe tanta gente de diferentes regiões continentais, continentes, por aí adiante. Então, acaba sendo também um desafio algo lamentável essas superstições e mitos que acabam colocando na cabeça das pessoas e acaba afetando a nós psicologicamente. Então, ser albino não é fácil, mas já foi mais difícil ainda, né? Aos poucos as pessoas estão a aceitar a nossa realidade como albinos, percebem que somos todos iguais e vamos ganhando pouco a pouco espaço, seja nas artes, seja nas empresas, nas escolas e por aí adiante. Exatamente. E tocaste um ponto aqui que é relacionado a estigma e discriminação. Quais são os principais tipos de estigma e discriminação que os albinos têm sofrido aqui no nosso país, em particular a nossa província de Nampula? Ok. Por conta da questão de pele, né? Porque geneticamente falando, posso afirmar, se eu não estiver errado, podendo ser corrigido também, que é mesmo questão de falta de melanina, né? Mas tem certos aspectos que prevalecem os mesmos e que dão a entender que esta pessoa tem uma genética, podemos dizer, uma genética negra, né? Ele é negro, mas sem melanina. Então, O que é isso de melanina? Era bom, importante também explicar aqui, porque há quem está acompanhando o nosso cast que não conhece isso, né? ok. Será? Yeah. Falta de pigmentação na pele, né? O que permite com que a pessoa seja negra, branca. Então, os brancos não têm tanta melanina na sua pele, né? Às vezes nem só pele também, os olhos, por aí adiante, os cabelos, por aí adiante, acabam não tendo tanta pigmentação. Assim, eu não sei explicar bem isso em termos Mas quero acreditar que já científicos. chegou, né? Yeah. Então, tanto próprios brancos, por aí adiante, plantas, animais também, melhor, pessoas, plantas, animais, apesar das pessoas também serem consideradas animais racionais, tem um grupo albino, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm a falta de cor de pele. Eu até digo que eu não tenho cor, né? Então, há pessoas, branco. Não, eu não tenho cor. Não é exatamente não ter cor, porque se eu não tivesse corpo, como se diz, eu praticamente seria invisível. Mas, ok, meus pais são negros, né? Eu peguei um bocadinho de cada parte dos meus pais, alguns traços dos meus pais, mas nasci sem a pigmentação que eles têm. Estás a perceber? Nasci albino, né? Então, albinismo está associado ao fato de ser branco, mas é falta de pigmentação. Isto afetou-me por completo. Há alguns que são afetados de algumas partes do corpo, tem alguns que são afetados só nos olhos, tem alguns que são afetados nos cabelos, por aí adiante. Então, há diferentes tipos de albinismo. Então, tanto brancos também, entre os próprios brancos existem albinos. Ou seja, sim. Ou seja, pessoas mais brancas do que são, podemos assim dizer. Então, quando eu escrevi sobre albinos ao redor do mundo, tive o prazer de conversar com algumas moças do Brasil, conversei com uma moça na África do Sul, conversei com alguém na Argentina, México. Então, são mais brancas do que eu, posso assim dizer, né? Então, é por aí, é uma questão muito vasta, que eu, não sendo especialista na área, e para ser sincero,
aprofundei muito, então não posso dar muitos detalhes a respeito disso. Exatamente. E ao redor mesmo da nossa questão Ok. relacionada aos estigmas e Ok. discriminação. Ok, prontos. Eu sinto muito essa questão de mitos, né? Envolvendo a sociedade. Tem pessoas que acreditam que se um albino toca nelas, automaticamente os filhos vão ser albinos. Ou se um albino está a passar, tem de se cuspir para se prevenir de coisas, que albinos não morrem, desaparecem, andam a dar-nos nomes, fantasmas, filhos de lua, não sei quantas. E nos evitando bastante, né? Nos evitando bastante, nos colocando limitações dada a nossa condição. Pronto, já é albino, não pode fazer A, B, C, D, aquelas coisas todas. Então, você percebe que acaba sendo a última opção ou deixado de fora em alguns aspectos, porque já tiram conclusões ao teu respeito só por não teres melanina, né? Por não teres melanina no corpo. Não deixaste de ser humano. Não deixaste de ser humano. Não deixaste. Simplesmente és mais claro em relação aos outros e tens o albinismo. E por conta disso, as pessoas já acabam separando. Mas temos que entender que são as nossas diferenças que nos tornam iguais. São as nossas diferenças que dão sentido e graça à vida. Então, isso tem que ser algo respeitado e aplaudido. E não motivo de a gente ser tido como vilões ou receber de forma negativa coisas vindas das pessoas nos tornando vítimas. E o que te deixa mais forte? E, se por acaso existirem situações tal igual a essa, o que motiva cada dia naquilo que é a sua perseverança, naquilo que é o seu foco? Tendo em conta que até então existem situações tal igual a essa, né? O estigma, a discriminação. Ok? O que me motiva sou eu mesmo, a minha família, porque no meio de tanta gente que é preconceituosa, tem esses mitos, também existem pessoas das quais comportam-se de uma forma plausível, né? Estão ali a apoiar, a abraçar. Então, é por eles, minha família, que sempre, desde criança, me aceitaram e eu nunca senti da parte deles uma discriminação assim, estás a perceber? Estão ali sempre comigo, desejando o melhor para mim. E, acima de tudo, eu mesmo, estás a perceber? Eu estar ciente daquelas que são as minhas metas em vida e lutar em prol disto. E a melhor forma de lutar é descartando comentários que não são relevantes em momento algum na minha vida. Não muda nada, estás a perceber? É me focar naqueles que são os meus objetivos. É isso que me dá força, estás a perceber? Exatamente. E qual foi o tema ou título mais difícil na tua obra? Foi visão. Visão. Yeah. Por que visão? Porque, pronto, estou aqui de óculos. É bem verdade que dizem que artista pode ficar de óculos, não sei o que, essas coisas todas, mas é mesmo por conta da questão da vista, né? Como é que seria ser escritor cego? Tipo, já passou isso pela minha mente, porque eu posso até ter alguém ali a editar, mas ele pode não escrever aquilo. Tipo, é até uma obra que eu gostaria de escrever a respeito. Cego, contar a história fictícia baseada em fatos de alguém cego. É algo que eu tenho pensado há praticamente 8 anos, escrever isso. Então, é algo que eu não me imaginava, né? Porque quando eu ia fazer algumas consultas, davam uns relatórios que não eram muito agradáveis a mim e isso mexia muito com o meu psicológico. Então, Visão foi um capítulo que não foi nada fácil de escrever. Por acaso é o capítulo 8, se não estou em erro. Não posso estar em erro, meu Deus. Então, o capítulo 8 foi difícil. E também a questão dos raptos, né? Porque procurei ter empatia com quem já passou por isso. E nunca é bom imaginar, mas eu acredito que
se fôssemos nós, outros que hoje podemos caminhar de boa, gingamos e tal, por ser albinos, se fôssemos nós a passar por aquilo, ou ter alguém de perto que passou por aquilo, acredito que não seria fácil e que provavelmente ainda teríamos alguns traumas a respeito daquela situação. E um dos capítulos na tua obra que abordas foi mesmo a questão dos raptos, Sim, né? sim, sim. Porque vi aqui, acho que é 5, ou seja, Sim, uma coisa 5, parecida, em que narras sobre a questão dos raptos que houve aqui na região norte do país, em particular Verdade. na nossa província de Nampula. Verdade. Perdemos tanta gente É. e em algum momento tornava-se cada vez mais difícil sobre essa questão do albinismo aqui ao nível da nossa província. Perdemos muitos familiares e em algum momento não sabíamos quem estava por detrás disso e o que era a principal razão que motivasse com que as pessoas fizessem aquilo. Qual é a radiografia que tu fazes face àquela situação que nós vivemos e que em algum momento, se calhar, temos algumas pessoas, alguns irmãos que estão a viver ainda essa situação? Pronto, foi uma época. Radiografia. Qual qual é a análise que tu fazes? Eu sou aqui como escritor. Não. Você aqui não pode meter nada. O português está cheio. Mas tipo, foi uma situação muito crítica, foi uma situação muito lamentável. E o pior de tudo foi o fato de pessoas olharem para isso tudo como brincadeira e se aproveitarem disso para fazer piadas. Para perceber? Fulano X morreu, familiar. Vamos lá. Em partes. Joe, tu tens um primo ou um tio que diz, vamos lá sair. Passear. Tudo bem, tio, vamos. Então era um caminho duvidoso, deserto, e o teu tio, teu primo, teu irmão, teu pai, está a deixar ali com pessoas desconhecidas, te levam para sei lá onde, para te mutilar. Né? Você ganha um dinheiro com isso e vai embora. Consegues imaginar o quão drástico e animal é isso por parte dos seres humanos? Tanto é que eu disse na obra, selvagens são os homens. Alguém próximo a ti, que não te fez nada. Você tem a coragem de... Ok. Não tenho dinheiro. Aquilo que estávamos a falar de início. Né? Vias fáceis, mas ilícitas, lamentáveis. Tem dinheiro. Vamos te dar 200 mil, 500 mil. Porque eles sabem que vão fazer 7, 8, 9 vezes mais. Mata lá, deixa-nos lá levar esse mundo, porque precisamos dos órgãos dele. 500 mil? Nem sei, nunca vi na vida. Mas é teu familiar, é teu filho, é teu neto, é teu sobrinho. Que loucura é essa? Até que ponto o ser humano é capaz de chegar, fazer maldades por conta de dinheiro? Então, são aspectos para refletir e lamentar bastante. Pessoas estão a morrer, pessoas semelhantes a mim estão a morrer. Estou a passar no mercado, estão a me abusar. Estão a gozar, aliás. Bolada. Eu, adolescente, como é que as pessoas esperam que eu me sinta a ouvir aquilo? Vindo isso de pessoas com o dobro da minha idade na época, ou mesmo da minha idade. Será que se trocássemos de lugar, eu fosse a pessoa ali, o vendedor, e ele o albino, e eu a gritar, ele iria gostar? Então, são coisas que enfrentamos, infelizmente, e que nada se fez por conta disso. Eu penso que tem que se estudar muito essa questão do bullying, do preconceito, e considerar... Eu acredito que é crime, né? É crime. São aspectos, mas criar sanções mais severas, ser mais sério com essa vertente, porque isso mexe com o psicológico da pessoa, estás a perceber? Quando ela não consegue lidar com essas coisas. Eu estou a contar porque não esqueci, mas
era de boa, epa, ouvi, passava daqui, estava ali com um amigo, epa, Serás, vamos lá, manda lá fumar esse pessoal, segue lá com a tua vida. Então, ter que sair para comprar pão 17 horas, estar acompanhado, 18h30 ter que voltar a casa com alguém, diante de algum sítio que eu fui, 20 horas não ter que sair, porque por mais que eu esteja com alguém, poderiam muito bem interpelar aquela pessoa e me levar, né? Eram os cuidados que os meus familiares tinham comigo, então não foi nada fácil, né? Você se sentir privado, mesmo sendo uma pessoa livre, de fazer coisas por conta de pessoas gananciosas, selvagens, que não têm a cabeça no lugar e são capazes de fazer tudo e mais um bocadinho por conta do dinheiro. E o que aprendeste com isso tudo? Quais foram as principais lições que tiraste disso? Por conta dos raptos? Sim, por conta dessa situação triste que nós vivemos. Okay. Infelizmente, o ser humano não é digno de confiança. Temos que confiar desconfiando. Lamentavelmente, somos pessoas hipócritas. Nunca podemos duvidar do mal. Independentemente de quem esteja conosco. Esperamos que eles não façam mal, mas nunca podemos duvidar que alguém seja capaz de fazer o mal. Os motivos que levam essa pessoa a fazer, nós não sabemos. Poderíamos usar exemplos religiosos, científicos, mas eu prefiro aqui não dividir opiniões. Nós nunca sabemos o que leva as pessoas a agirem assim, mas é lamentável. E outro aspecto é importante sempre se cuidar, né? Estar atento diante de qualquer suspeita, fazer denúncias ou ter a devida cautela em tudo que a gente faz no nosso dia a dia e por aí adiante. Yeah. E qual foi um dos títulos mais nice que te motivou e tu gramaste, né? Que, meu, aqui eu sou mau. Yeah. Qual foi? Mas sou mau, John. Não é querer se fazer de não ser humilde, não. Eu sou mau. Foi autoestima. Estou a falar sou mau porque alguém talvez ouviu, sou mau, esse aqui tem muita autoestima. Então, acertaram. É autoestima. E foi o último capítulo e foi muito nice escrever porque sou fácil escrever a respeito. Ontem mesmo eu estava a redigir, né, um programa ligado a essa vertente da autoestima. E eu estava redigindo uma boa ali, quase uma página. Em pouco tempo, as palavras só iam fluindo, porque são concessões que se tu fores olhar para o meu livro, não tem referências bibliográficas aí, não tem. Porque são coisas que eu tiro da minha mente, com base em coisas que vejo e li e tal, e expresso, né, para o mundo inteiro. Então, falar da autoestima, da necessidade de nós nos amarmos antes de amar pessoas, de nos darmos o devido valor e ter confiança a respeito de nós, foi uma coisa muito nice, pois é sempre um refúgio, né? É sempre um sítio que tu podes chegar no livro e ler diante de alguma tristeza, diante de alguma coisa que você tenha enfrentado, porque nem sempre as pessoas que têm autoestima estão com ela no alto, né? A ideia de muitos é procurar esconder ou não dar a transparecer os lados bads que as mesmas enfrentam, mas infelizmente nem é sempre assim, mas já há aquela necessidade de você sempre ir ali, ganhar força e se renovar, e eu acredito que neste capítulo, você chegando lá, tudo volta ao normal, tudo passa a fazer sentido, e você nasce de novo, né? Procura se reinventar e por aí adiante. Autoestima. E temos aqui a obra. Em algum momento, em termos de aceitação, como é que foi? Quais foram as primeiras pessoas a aderirem à tua obra? E como é que tu viste quando foi a obra ao mercado, em termos de feedback? Em termos de feedback, a obra foi bem recebida, né? Bem verdade. Há sempre quem vai ignorar, há sempre quem não vai dar a devida atenção. E não posso olhar para essas pessoas como vilãs nem nada, porque mesmo eu, para ser sincero, há coisas que eu passo só por passar e às vezes não é por mal, não gostei, não me interessou.
E é totalmente normal que ela não tenha interessado a todos, mas, como eu disse, a obra foi patrocinada pela empresa em que eu trabalho atualmente. E meus colegas foram os primeiros, já antes mesmo da obra estar pronta. Quanto é que vais fazer? Quanto é que pretendes fazer? O João Barbosa, né, um dos meus colegas. Quanto é que pretendes fazer? Os 700 meticais. Já estou a adiantar aí, puto. Você traz meu exemplar, toda a cena, depois autografado, toda a cena, tá aí o valor. Nice. Então, porque são coisas que não é. Não quero me gabar, né? Há pessoas. Tu podes muito bem fazer coisas grandes que eu ainda não fiz, mas ainda posso vir a fazer. E podes não ter feito este livro, e com o tempo poderes lançar também a tua obra. Tudo é possível, enquanto a gente estiver vivo. Então, as pessoas foram recebendo, alguns colegas. Eu só fiz o lançamento. Aliás, as pessoas passaram a comprar no dia que eu lancei. Fiz o lançamento, né, no dia 16 de junho de 2022. Então, passaram a comprar. Essa obra foi adquirida principalmente pelos adultos, né, para ser sincero. Os adultos, pais de família adquiriram muito, ou porque tem algum familiar com essa condição. Até eu tive o prazer de conversar com o Alifak há dias, e ele mostrou minha obra. Disse, tá aqui, eu tenho obra. Uau, eu não lembro de em algum instante ter te vendido minha obra. Eu disse, não. Alguém no aeroporto ofereceu-me o livro. Então, tive um bom feedback. É bem verdade que eu não tive muitos, não tive muitos exemplares lançados, mas os poucos que eu lancei foram bem recebidos. Fechei, praticamente todos vendi. E estou na luta para a segunda edição. Deixa eu aproveitar aqui e tentar vender meu peixinho, né? Quem quiser apoiar, né, estiver a ouvir e achar que vale a pena investir nesse projeto, que ele ainda pode ir longe, fique à vontade, porque será um prazer trabalhar com vocês. E principalmente quando a pessoa acredita no meu trabalho, acredita no meu potencial. Porque eu já acredito, né? Então, se alguém chega e diante daquela lacuna pretende preencher de forma positiva, com um help financeiro, por aí adiante, isso já dá mais força, tá a perceber? Então, quem quiser, eis-me aqui para uma possível parceria, e a ideia é crescer, né? Não sou eu, também a pessoa que estiver interessado em apoiar a causa. Exatamente, já temos mais acervo bibliográfico em torno daquilo que são as nossas bibliotecas e acabamos aumentando cada vez mais aquilo que são os conhecimentos. Vejo aí a minha produção, parece que existe alguma questão aí, alguma dúvida aí, Van BPM? Cara, eu tenho uma dúvida relacionada mesmo aos tabus, não é? Eu gostaria de saber quais são os tabus mais comuns que ele já escutou neste seio. E também, eu tenho o meu próprio, que eu sempre escuto, nada com preconceito, nada disso. Mas, eu também já ouvi algo tipo que os homens sempre procuram as mulheres albinas para fazer sexo porque dá sorte, o cacete. Eu não entendo nada bem disso. Será que já ouviste algo disso? Procurar. Agora, se um albino procurar uma mulher albina para fazer sexo, também dá sorte. Mas ok. Siraj. Mas ok. Deixa lá responder, né? Pronto. Olhando isso como um tabu, um mito, né? Nessa vertente. Gosto de chamar de mito, né? Já ouvi vários, né? Alguns com o tempo, alguns me contaram depois de eu lançar o livro. Como é que tu reagiste diante disto? Estou a começar a ouvir contigo, né? Cada região é uma região e pronto, por mais que a coisa seja conhecida, né? Não é obrigatório que a gente saiba de tudo. Então, respondendo à tua questão, eu penso. Olha, isso eu nunca tinha ouvido. Estou a ouvir contigo agora e lembrei aqui de uma amiga que está com albina, que está com alguém que não é albino. Será? Mas eu acho que não. Eu acho que não, porque pronto, as pessoas são todas iguais, não muda nada. Dá para perceber? Não muda nada por conta da condição física e tal. Eu acho que o que pode mudar, né, é numa vertente de influências, né, dependendo de com quem tu estás
e o quão gostas de estar com aquele tipo de pessoa. Por exemplo, se tu tens, vamos lá, um Bill Gates ali dia após dia contigo a te dar conselhos, essas coisas todas. Se tu tens uma Graça Machel ali por perto a conversar contigo, um Mia Couto, isso sim pode mudar a tua vida e pode, de certa forma, te fazer ganhar conhecimentos e inspiração para olhar a vida de uma forma diferente. Não necessariamente que a tua sorte, que boas coisas aconteçam na tua vida só pelo simples fato de você ter relações com uma mulher albina. Não é bem assim. Tinha que tentar ver aqui caso de alguém que não lhe aconteceu nada, está assim de zero à esquerda mesmo depois de ter se envolvido. Mas também poderia assumir, já que se envolveu, é azar. Não. Então, não podemos olhar as coisas nessa vertente. Respondendo mais ainda a questão, tem esse aspecto de dizer-se que albino não morre, desaparece. Por acaso eu nunca participei, né? Não sou muito fã de funerais. Eu sei que é uma causa meio triste, mas que é sempre bom estar ali. Mas eu não sou muito fã, para ser sincero. Mas eu ouvi de alguém que ela já participou de um funeral, tem albinos. E por que não desaparecer? Por quê? Como assim? Acho que é mesmo desaparecer nessa vertente lamentável aí, em que há essas mutilações, por aí adiante. Mas albino morre como qualquer outra pessoa. Não gostaria, também não teria como vos provar, tipo, morrer, ressuscitar. É complicado, são coisas naturais. São coisas naturais. Então, ouço isto, que albino não pode comer certos alimentos, já não pode comer peixe, não pode comer aquilo, porque vai... Mas não é bem nessa vertente, mesmo é questões ligadas à condição física, alérgica, por aí adiante. Não tem nada a ver. Bom, vamos lá aqui um bom garopa, com uma boa estima, uns bons camarões aqui, vou bombar bem mesmo. Não esqueçam do achar também. Yeah. Eu vou bombar altamente e outros também vão fazer. Com e uma boa bia acompanhada. Sim. Okay? Com uma boa bira acompanhada. É o que é isso? Mas olha, tipo, há pessoas que também não são albinas, mas se comerem um peixe passam mal. Então não é exatamente isso, estás a perceber? Um outro tabu que talvez eu me lembre, ou mito, talvez, é essa questão de se tu tocares numa pessoa albina ou veres uma pessoa albina, se não te cuspires dentro da camisa, teu filho vai nascer albino. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Eu desejo tanto ter uma criança albina. E se eu não ter, porque nunca cuspi dentro da camisa, eu vou pegar esse gajo que me inventou essa frase e vamos fightar. Vamos fightar. Eu não sei se vou levar 7-0 ou 7-1 ou ele que vai levar, mas vamos fightar, porque eu nunca cuspi. E se Deus me der a oportunidade, quero ver 7, mas não é bem assim. Pode não nascer e eu falar. Mas o que eu quero falar em suma? São só mitos. Está a perceber? São só mitos. Provei e conversei com pessoas que não tem nada a ver com questões de alimentos, come-se tudo. Sim, pessoa morre, é enterrada normalmente. És pobre, és rico, independentemente de manteres relações ou não com uma albina. Acredito que isso não vai influenciar. Se você não vai atrás das coisas, estás mal, meu irmão, não vai mudar nada. Então, corre o risco de engravidar a pessoa, estares matreco, teres aí que virar na porta e fazer cenas para sustentar a pessoa, porque andaste a colocar coisas na tua cabeça que não tem nada a ver. Não perceber? E depois tocaste um ponto e acabou mesmo aparecendo uma questão aqui, em termos de hereditariedade. Okay. Existem situações ou famílias em que existem alguns irmãos, né? E há 2 ou 3 gêmeos, né? Com albinismo. Será que aquilo é normal? Eu estava numa marcha dias referente ao Dia da Consciencialização do Albinismo e vi gêmeas lá. Vi crianças gêmeas. Conheço uma amiga que tem uma irmã gêmea, ela é albina, a irmã é de pele escura, é negra, podemos assim dizer. São termos
que não precisam viajar, né? Só para facilitar no entendimento, né? Ela é albina, a irmã é negra, mas são gêmeas. Então, acontece, sim. Acontece. Acontece o caso de um casal de negros ter albinos, um casal de albinos ter negros, um casal de negro albino ter albino ou negro. É totalmente normal. Exatamente, não há uma fórmula específica. Não, talvez exista, né? Mas é mais questões ligadas à biologia, que também não é o meu forte. Talvez especialistas tenham algumas fórmulas das quais já há uma grande probabilidade de uma e outra coisa acontecer. Exato. E é uma das páginas, ou várias páginas, acaba citando alguns nomes na obra. Aqueles nomes na obra são fictícios ou são nomes reais? As histórias que tu partilhaste, ou são baseadas em fatos reais? São nomes fictícios e sim, as histórias são baseadas em fatos. Tudo que está lá, tudo que consta no meu livro são relatos baseados em fatos. Yeah. E vamos sim virar um bocado a página. Ok. Acompanhei que Siraj é conselheiro amoroso. Eu? Que através das tuas cartas acabam influenciando uma e outra coisa nas várias relações. Ok, é verdade. Então, queria tocarmos a respeito desse assunto aqui também. Mais adiante já tu referias que tuas cartas ou teus textos acabam salvando algumas relações. Queria mais ou menos abordarmos já a respeito disso, né? De que forma as tuas cartas já mudaram vida em algumas pessoas? Ok, só para tentar situar, né? Não é exatamente cartas, né? Cartas eu fazia mais quando era miúdo e era para uma crush específica. Acho que só... já fiz acho ano passado, para uma outra crush também, mas só que eu rendia muito com ela, então fiz uma carta de amor ali, lixada, gaja gramou. Acho que ainda tem. Por mais que esteja com sei lá quem, eu espero que você, se tiver a ouvir tenha guardado bem essa carta, senão da próxima que eu ouvir aqui, eu vou citar teu nome. Vamos lá, tem bolachas aqui, faz favor, aqui onde vamos entrar. Porque eu tenho acompanhado aqui que em algum momento os textos de Siraj, nem posso aqui citar, vários homens têm recorrido aos teus textos para aproveitarem-se de uma e outra situação, mas a boa coisa é que salva várias vidas amorosas. Olha, sim, isso é verdade, não quero me gabar ou ocultar esse lado do qual eu sou grato a Deus pelo dom, porque já se deu sim caso de pessoas me contactarem, Siraj, fiz shit em casa, a madame está mesmo nervosa, não sei quantas, estou a pedir teu help, mano, vamos lá uma poesia, não sei quantas, tudo bem, estou ali a bombar, paga-me, ou seja, eu te disse que já consigo fazer dinheiro só por escrever poesias. Paga-me, eu edito tudo, pá. Siraj, thanks, pá, ela gramou maningue, não sei o quê. Já estamos porreiros. Uau. Estou a fazer teste para outras pessoas. A gaja chorou, não sei o quê. Está emocionada, agradeceu bastante. E às vezes não é só aquele texto que engloba o leque de presentes. Tem ali bombons, tem ali ursinhos. Mas você diz, de tudo aqui eu amei o texto. Uau! Então, realmente, de certa forma, eu não diria que sou conselheiro amoroso como tal, ou como uma profissão, mas tenho ajudado, sim, quem me procura, quem acredita que eu posso dar dicas que, de certa forma, podem ajudar grandemente na sua relação. Eu estou ali para aquela coisa, eu ajudo. Ligaram-me há dias, com umas amigas, de dicas, essas coisas todas. E é sempre um prazer, né? Às vezes são pessoas que você já lhes rendeu ou lhes rende assim, mas nunca contou. Cereja, não sei. Fogo! Se fosse eu não estaria a pedir conselho. Mas
tudo bem. Então, acaba sendo assim, estás a perceber? E já tiveste um exemplo teu, já viveste uma situação dessa, tu fazes um teste para uma tua pita e a pita ficar louca. Olha, vai parecer loucura, mas é um fato. Eu não gosto de fazer coisas óbvias, estás a perceber? Imagina, tenho uma namorada e é aniversário dela, o dia 14. Já fiz para alguém, né? Já fiz para alguém. Mas, tipo, acho que ela não. Deixa ela lembrar. Já fiz para uma namorada, sim. Já fiz para uma namorada. E aí ela gostou bastante. Tipo, estava sem palavras, a perceber, gramou bastante. Sim, mas é uma coisa que provavelmente num outro relacionamento eu não farei. Estás a perceber? Porque ou se eu for a fazer, vai ser de uma forma tão diferenciada que talvez na minha tabela de preços ia custar sei lá quanto. Estás a perceber? Fazer uma coisa única. Porque se a mulher já vai colocar na cabeça, ok, eu aceitei, será já essa aqui? Aí tá a dar quadros toda hora. Então, a minha ideia não é essa. A minha ideia é chegar para alguém e surpreender. Eu já esperava um quadro, pá. De repente, está a receber uma cena totalmente diferente, ou uma serenata, ou o nome dela ali estampado em algum sítio. Outras loucuras, estás a perceber? Então, já se deu esse caso, mas não diria que é um caso de a pessoa saltou, desmaiou, acordou, desmaiou. Não. Recebeu bem. Você sentiu que a pessoa gostou, esteve sem palavras, amou, tanto é que até hoje tem guardado consigo. Então, às vezes manda-me foto, essas coisas, ou comenta. Então, isso é gratificante também, estás a perceber? Saber que os meus quadros, saber que as coisas que eu faço, além de emocionarem no exato momento que a pessoa recebe, seja da minha parte ou da parte de alguém que encomendou, aquilo fica guardado e bem protegido como uma boa lembrança. Exatamente, boa lembrança. Siraj, rabuda ou magrela? Sim. Olha, para mim o que conta mesmo, rabuda, bro. Pensei rabuda, que era referendo ao mindset. Rabudas, mano, mas tipo, não quero aqui eu tentar falar como a magrela aqui, ouvi, você gosta de rabudas, deixa-me... Não é bem assim. Tipo, rabudas, na minha modesta opinião, é com base na fisionomia da pessoa, né? Há magrelas mesmo que você sente que tem um bocadinho de carne, estás a perceber? Para o corpo que a pessoa tem. É uma rabuda no contexto em que ela se encontra, estás a perceber? Agora, tem outras que mesmo sendo rabuda no contexto em que se encontram, mesmo você juntar as duas, não dá metade, só um lado de uma gaja. Estás a perceber? Então tem aquelas muito exageradas que, tipo, não diria que eu jamais me envolveria, mas, tipo, eu sempre digo, existem exceções, mas não é a minha preferência. Então, eu gosto de mulheres, às vezes altas, às vezes baixas, depende do contexto em que conheci a pessoa, mas com uma altura média, no mínimo, magras. E pronto, é sempre bom você dar um beijinho, não sei quantas, sentir ali atrás, né? Sentir ali atrás, sentir bem aquele Bluetooth ali atrás. Então, é sempre relevante essa questão. É sempre relevante. Então, já me envolvi com moças magras, foi algo fantástico, foi algo porreiro, houve respeito, essas coisas todas. Então, não posso aqui dizer porque rabuda é porreiro que não vai me envolver com uma magra, estás a perceber? Eu acho que essa vertente do corpo não é tão relevante assim. Acabamos nos influenciando com tanta coisa que a gente vê, não sei o quê, as Kardashians, as Cardi B's, não sei quantas, mas, temos essas nossas damaíjas, temos essas nossas Filomenas, maricoas,
Não estou aqui a querer falar mal ou dizer que fulano é melhor. Não, me entendam bem, não criem polêmicas onde não existe. Ou seja, nós também temos o nosso e que vale bastante. Estás a perceber? Então, temos que aceitar o contexto em que a gente se encontra. Estás a perceber? Querer uma Kim Kardashian implica você ser um Kanye West. Yeah. Estás a perceber? O que é difícil. O que é difícil. Por a obra, não é? Yeah. Yeah. Okay. O que é difícil, estás a perceber? Implica você ter uma mente ou viajar ou ter uma concepção das coisas como são nos outros países. Que é difícil. Agora, entender uma Filomena, entender uma Damaíja, é simples. Não estou a falar que elas... Ah, meu Deus. Quem não gostaria? Uma Damaíja. Nem vou comentar muito. Quero problemas com Dayton. Nem vou comentar mais ninguém. Mencionou o nome de Filomena acho que umas 5 vezes. Mencionou o nome da Filomena, mas pegaria a Filomena, né? Comentei muito. Pegaria a Filomena. Você não me faz falar, Não, pegaria a Filomena. Eu, por acaso, conheço ela, já tivemos alguns momentos juntos, mas sim, havendo química, se fosse possível, essas coisas todas. É alguém que eu respeito, admiro o talento dela, mas sim, me envolveria com ela. Sim. Ah, é? Mas sabe que ela não é, sim, sabe mas, que ela não é rabuda, né? Estamos a falar de uma vertente de quê? Personalidade, fisionomia. Vamos assumir e acreditar que ela vai de acordo com aqueles que são os meus preceitos como pessoa. Sim, olhando para a fisionomia, sim, me envolveria. Yeah. Eu acho que isso não faz mal. Isso é tipo... E aí, parece que tinha uma questão. Sim, eu perguntei. Sabe que Filomena não é rabuda, não é? Não percebi? Filomena não é rabuda, sabes disso. E pegavas. Olha, eu vou ser sincero, eu presto mais atenção na voz dela. Para ser sincero, né? Eu presto mais atenção na voz dela, no rosto, essas coisas todas. Estávamos aqui a falar de preferências, mas que não impliquem nada. Eu posso até preferir, mas no meu histórico, pequeno histórico, ser uma ou não ter essas tais rabudas como namorada, estás a perceber? Então, preste mais atenção no talento dela, essas coisas todas. Não viajo muito essas coisas, outras com ela, pelo menos não. Mas é alguém que eu me envolveria, né? Se nada impedisse que isso acontecesse, com todo o respeito, por que não? Ok. É minha irmã. Com todo respeito. Sim, com todo respeito, se tudo fosse possível, admiro. Considerem isso aí antes de fazerem os vossos posts. Alright. E, Siraj, família, o que tua mãe e tua irmã significam para ti? Tudo, irmão. Elas significam tudo. Não é por acaso que está no meu livro, né? Agradeço a elas, dedico esse livro a elas. Mas por que não dedicaste aos albinos? Por que não colocaste teu pai, que infelizmente faleceu? Por que não colocaste teus irmãos? Minha mãe e minha irmã significam muito. São pessoas com as quais eu cresci. Pronto, mãe é mãe, né? Muitas das vezes a gente, de forma vulgar, mas incansável, fala daquelas que são as características louváveis de uma mãe. Mas eu senti também da parte da minha irmã proteção, educação, tudo isso que eu nem preciso comentar a respeito da minha mãe, porque, sinceramente, acho que iríamos ficar aqui horas e horas só a falar dos aspectos positivos que a minha mãe já fez na minha vida e ainda faz. Mas a minha irmã, senti também nela espírito protetor, conselheiro, um espírito de amor, melhor dizendo. Então, alguém que também me ajudava e ainda ajuda. Então, por serem pessoas com as quais eu mais convivi, não que eu não tenha convivido com os meus irmãos ou com o meu pai quando em vida, mas são pessoas que eu aprendi tanto, estando simplesmente com elas na mesma casa. Então, que isso implicou e significou muito na minha vida. Então, são as duas pessoas que tu tiras todo o devido chapéu e respeito. Tiro todo o devido chapéu e respeito para minha mãe, para minha irmã, para mais pessoas, né? Mas acho que vou perder conta. Você vai perceber? Falar de outras pessoas. Tem meu irmão,
que eu também admiro. Tenho meus irmãos que eu também admiro, mas imagina, vou ter que falar de todos, estás a perceber? Então, prefiro me focar nelas, né? Eu acho que no devido tempo e dependendo do contexto, eu vou citar as outras pessoas também. Yeah. E relacionado à juventude, somos jovens e em algum momento também nos preocupamos muito com a malta jovem, razão pela qual o nosso podcast é de jovem para jovem. Para jovem. E aí temos essa particularidade também de receber os adultos. Yeah. Pessoal, peço o soft aí no copo do Serage. Yeah. Então, essa está a ficar bem quente. Yeah. Então, é isso, família. Estamos aqui com Serage Abudo Pastela. Ele sim que é escritor, para além de escritor, tem feito aí vários tipos de trabalho. Tem o conhecimento que ele é MC. E para além de MC, tem empreendido em diversas áreas no ramo da imobiliária, razão pela qual o nosso plano de conversa vai mesmo a respeito daquilo que é o papel da juventude no dia a dia. Então, consultava aqui, Serage, em termos da juventude atual, a juventude moçambicana e juventude da nossa província de Nampula, o que mais te preocupa com os jovens atuais? O que mais me preocupa com os jovens atuais é a questão da preguiça e curtição, né? São dois aspectos que eu lamento bastante, né? E isso mexe muito comigo. Estávamos aqui a comentar que todo final de semana você entra no status, quinta-feira, tá na hora, não sei o quê. Então, é como se a juventude colocasse na cabeça que beber é a única drena, estás a perceber? Ou vou beber, estás a perceber? Enquanto há tanta coisa recreativa que nós podemos fazer, percebes? Há tanta coisa recreativa que nós podemos fazer. Uma delas é ler, programas caseiros, sair para um mero passeio, sentir o jardim, brincar com os nossos irmãozinhos, essas coisas todas. Fazer viagens, nadar, mergulhar e por aí adiante, andar de bicicleta, por aí. Tentar se recriar de formas diferentes. Acabamos nos limitando só à questão de bebida. E se nós formos a prestar atenção, é sempre a mesma coisa. São sempre as mesmas músicas, são sempre o mesmo stress, é a mesma babalasa, é a mesma promessa de parar de fazer aquilo e para a semana seguinte já estamos ali a fazer. Só que nós acabamos não olhando isso como uma cena negativa, porque o que acontece? Ao nosso redor também tem pessoas a fazer a mesma coisa e não haverá ali ninguém de a criticar, tem 9 a apoiar aquela cena. Então você é o que está a criticar. Não que eu não curta, não que eu não me divirta, né? Mas, sendo sincero, não é uma coisa que eu vou fazer todos os dias. Talvez alguém tenha a dizer, porque não tens taco toda hora. Mas, por mais que você tivesse taco toda hora, você pode fazer outras cenas porreiras com esse dinheiro, estás a perceber? Ou podes muito bem se divertir e tal, sem precisar se embriagar a ponto de esquecer teu nome, a ponto de começar a insultar, ou fazer coisas que você não vai se lembrar amanhã. Correr risco de te filmarem. Ok, vamos lá se divertir, vamos lá curtir, vamos lá para as discotecas, não sei quantas. As pessoas estão livres, mas se limitar a isso, se limitar a beber simplesmente, se limitar a pedir emprestado taco, se limitar a levar aquele teu dozer no aviator, deixa lá tentar transformar isso num mileco. É essa questão da preguiça onde eu já quero entrar. Pessoas estão a perder dinheiro por querer ganhar fácil, estás a perceber? Preguiça também implica em você não querer ser uma pessoa paciente e fazer as coisas, correrem suavemente, na naturalidade, aos poucos. Então, ok. Preguiça, entre outras palavras, é o seguinte. Eu tenho meus 500 meticais, que eu sei que fazendo isto, aquilo, em 3 semanas, eu posso conseguir 2 paus.
3 semanas como? Você está a vir aí, grande boda de não sei o que, depois da manhã. Pá, vou no aviatório. Deixa lá tunar essa cena. Yeah. Pá, 1.1. Você já começa a ser like John. Meu quinha já passou ali. Yeah. Epa. Deixa lá falar com aquele brother ali, pedir emprestado. Sempre a ver se recupera essa cena. Você criar uma autoestima ali, uma confiança que não existe. E agora vai. Pá. Consegues dobrar aquele 100. Ah, já dobrei. Já sou mal nessa cena. Agora vou bombar o 12. De novo um ponto. Yeah, basou a cena. Yeah. Não fizeste Então, nada, mano. Então, tipo, o que eu estou a tentar dizer com isso? Isso é só um exemplo. Todos nós já fizemos isso. Todos nós. Não precisam concordar comigo, mas já fizemos isso. Por mais que não tenha sido exatamente nessa vertente da viatória e tal, mas todos nós, tipo, a maioria, né? Porque há sempre exceção, há sempre quem nunca fez, né? Eu já joguei, não vou mentir, já me lamberam também, mas... E quando eu falo de certas coisas as quais eu lamento, não significa que algumas eu não faça, mas é mesmo essa vertente de se limitar a isso, de não procurar se reinventar ou de exagerar fazer tais coisas. Então, preguiça vai nos matar, preguiça vai nos deixar, vai nos fazer entrar em depressão também, vamos passar mal, vamos sofrer, porque o tempo está a passar e a gente sempre quer correr para fazer coisas fáceis. E isso em nada vai nos ajudar. Vamos lá bater portas, vamos lá deixar civis em empresas, vamos lá criar um business, vamos lá fazer estudo do mercado, talvez pedir um financiamento que já sabemos que daqui a um certo tempo podemos ter um retorno e poder já começar a fazer um negócio com base nas nossas próprias finanças, com base no nosso próprio bolso, sem depender. Começaste pedindo ajuda. Devolveste a ajuda recebida, talvez com um certo juro e tal, e estás a começar a fazer a tua cena. É possível. É só ter a mente organizada. Se você acha que não é bom nas ideias, procura quem conseguiu se dar bem. Procura algum amigo que possa te ajudar nessa vertente e faz a tua vida. Ivan? E eu só queria sugerir aqui ao time que temos que trazer um mestre do aviatório aqui. Porque se o meu primo estivesse, ele daria umas verdades muito tops. Sabes que há pessoas que estão a perder negócios, estabilidade financeira por causa desta cena, man. Nos States, pode ser uma cena simples aqui em Moçambique, mas nos States as pessoas ficam malucas, até vão para... Onde é que se levam aquele pessoal para a reabilitação, estás a ver? E aqui está a acontecer um barulho bem grande dessa cena, estás a ver? Eu acho que temos que trazer alguém para falar disso, porque, eu não posso mencionar o nome infelizmente, mas eu conheço, tinha um negócio completo, com estrutura e tudo, tipo, ganhava aí por volta de 20 paus por semana, estás a perceber? E hoje em dia nem consegue nem pagar táxi para o filho ir à escolinha, estás a ver? Pequeno 100 está a meter lá, vou meter, vai sair. Mesmo eu já me limparam. Já fui limpado também. E temos muitos jovens, como falavas, investem mais na bebedeira e muita preguiça. Se tivesses a oportunidade de mudar isso, quais seriam os principais conselhos ou mensagens que tu passarias para a juventude? Penso que eu vou acabar refrisando as mesmas coisas que eu falei. Ok. É tipo, wake up, pessoal, vamos lá acordar. Há quem diga, é fácil falar porque você já está lá. Mas para eu chegar, vamos lá, vou no exemplo de eu como escritor. Para eu ser, não vou dizer que sou renomado, não sei quantas, mas para eu ser o Serage escritor que sou hoje, andei muito também. Não foi nada fácil. Antes eu fazia coisas que hoje em dia, se eu fizesse, diria que estou a sair a perder. Está perceber? Ou seja, tive que perder para ganhar. Tive que receber vaias, tive que ser ignorado por muita gente para hoje estar no step que eu estou. Então, eu sei que existe muita gente desempregada, converso dia após dia. Às vezes até as pessoas entram em contato comigo. Será que arranja-me emprego? John,
Como assim Serasa arranja-me lá emprego? Nem sou RH do tal sítio em que estou. Também estou ali a lutar pela minha cena. E falam de uma forma como se isso fosse responsabilidade da pessoa que eles estão a pedir. Perceber? Então, se tu não me arranjas, estou lixado. Você é que vai sair manchado em tudo isso porque não me arranja. Não é bem assim, John. Então, você não pode depender de uma pessoa ou porque a pessoa está não sei aonde. Às vezes são aquelas pessoas que você pensa que estão lá no auge, que são as que, primeiro, são as que vão te dizer não, vão te dizer não tem como, essas coisas todas, vão te matracar. Epá, às vezes porque não têm soluções para ti, do momento, ou às vezes porque não querem te ver também no step em que eles estão. Então, você não pode deixar de fazer as coisas porque fulano não te ajudou, Beltrano não te ajudou, tenta. John, é algo que eu estava a dizer, é preferível você estar a trabalhar num sítio que recebe 3, 4, 5 mil, do que você, para conseguir 1.000 meticais numa semana, arrastar e sofrer. Não significa que você vai se contentar com esses 5 mil que estás a receber, esses 3 mil. E que realmente jovens, com viagens e influências nas redes, não se veem a ter isso, consideram migalhas. Há quem considera migalha e não tem. Então, enquanto você não consegue isso, que você considera algo que vale mesmo a pena, trabalha num sítio, vai ficando sempre atento, esperando oportunidades, lançando CVs, tentando investir naquilo que você é bom, nas coisas que você é bom, nas coisas em que tu és bom a fazer. Por exemplo, vou voltar a falar sobre escrita. Se eu acredito que se eu tivesse devido reconhecimento e fosse bem conhecido nessa cidade, eu poderia muito bem viver com essa questão. Viver entre aspas, ou seja, conseguir um certo budget mensalmente só com essa questão de quadros. Porque, prontos, estás a encomendar um quadro, 1.000 e tal meticais, vamos lá, Deus me abençoa, vou ali, lutei, consegui uns 20, 25. Nunca consegui, não vou aqui mentir, mas eu digo que é step, né? Antes não existia isso de te pagarem para escrever, hoje já existe. Então, com o tempo eu acredito que isso só vai crescer. Então, se eu consigo, me mantenho firme e forte, consigo pelo menos uns 5 clientes no mês, está a sair uns 5 mil. Só a escrever. Coisa que parece nada. Então, a necessidade de se reinventar. A necessidade de nunca se dar por vencido e fazer com que as coisas aconteçam. Querem se divertir? Divirtam-se. Querem ter uma vida nice? Haverá momentos que, para nós termos essa vida nice, haverá momentos que, para a gente estar naquele auge que a gente quer, teremos de primeiro sacrificar ou abrir mão de muita coisa. Você estar disposto a perder. Você estar disposto a não participar daquela cena e te doer. Tipo, ok, perdi essa festa, essa semana, aquele mês, aquele show, mas tem um propósito. Você vai perceber? Então, lutar pelo que realmente vale a pena, lutar pelo que vai ser permanente e parar de se limitar a coisas temporárias. É esse o conselho que eu dou para os jovens. Exatamente. Não sei se a minha produção temos aí uma questão pertinente aqui para o Serasa da Silva. Ivan, está tudo bem? Então, Serasa, eu queria pedir, antes mesmo de encerrarmos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, não sei se o termo específico é recitar ou ler uma das passagens aqui do teu livro. Ok. Confiança em si. Ok. Eu gostava de tu fazeres a leitura dessa passagem. Muito nice. Eu tive a oportunidade de ler e motivou-me bastante. Então, queria ouvir isso na primeira pessoa. Ok, como não decorei, vou ter que cabelar aqui um bocadinho. Prontos. Confiança em si. Eu consigo. Para quem nunca tenha dado uma volta inteira correndo no parque em Nampula, quando isso aconteceu, eu fiquei feliz comigo mesmo, pois acreditei, mas não bastou acreditar. Tive que colocar a minha fé em ação. De uma volta, foram 2 seguidas.
3, até ultrapassar o número de 5. Falo de quem não conseguia correr uma volta sequer e se fizesse, partido de tanto cansaço se encontrava, mas deixa-me falar da autoconfiança e do albinismo. Quando criança eu pensei não ser capaz de fazer muita coisa e com o tempo percebi que sou capaz sim, mas que preciso associar as coisas à minha condição física. Eu tive que provar para mim mesmo quando muitos duvidaram e hoje eles não precisam acreditar. Aliás, é bom saber que acreditam, mas o fato de eu acreditar, aí sim se pode dizer que tenho um porto seguro, pois está tudo nas minhas mãos, ou seja, na minha crença. Você acredita que pode chegar a um nível tão elevado na sua vida que até quem duvidou um dia vai ficar surpreso? Você acredita que um dia vai alcançar algo mais do que imagina e vai se orgulhar de si e dizer: valeu a pena abrir mão de tanta coisa, não foi fácil, mas consegui? Eu acredito no meu potencial e parece que quanto menos pessoas pensarem como você, quanto menos pessoas lhe apoiarem ou zombarem de si, mais forças há em ti para continuar a lutar e vencer. Não para demonstrar aos seus adversários, inimigos ou aqueles que duvidaram do seu erro, mas sim para mostrar a ti mesmo o teu potencial existente em tua determinação. Mesmo antes de lançar este livro, mesmo antes de conseguir patrocínio e mesmo antes desse estar disponível para ser comprado, eu já acreditava que alguém estaria a lê-lo. E olha você aí, nesse caso eu, lendo e sorrindo, acredito eu, pois vê que eu estava certo e fiz bem acreditar no meu potencial, não é? Acredite, depende de ti. Eu acreditei, por isso estou aqui. Eu acreditei, por isso estou aqui. Isso merece uma forte salva de palmas. Exatamente, muito lindo, Siraj. Estás de parabéns. Muito obrigado. Continua escrevendo bastante. Continua cada vez mais passando essa mensagem para vários jovens e adolescentes. Pois falamos aqui um bocado de muita coisa na tua área como escritor e para além de escritor, aquilo que tu transmites para a juventude atual, que é não ficando na zona de conforto, indo atrás em busca da concretização de alguma coisa, pois se não fazermos nada, ninguém vai fazer por ti. Razão pela qual eu pedi para tu leres um dos trechos que tu falas sobre a questão de confiança. Se nós não fazermos nada, ninguém vai fazer alguma coisa por nós. Então, continua escrevendo, continua trabalhando bastante. Esperamos mais e mais livros nas várias prateleiras, né? Nas bibliotecas, assim como nas livrarias, para nós fazermos o pagamento. E gostava de pedir quais são as últimas considerações, quais são as mensagens que tu tens a deixar. Mais uma vez agradecer, né, Lário, pela oportunidade que me deste de estar aqui, por todos, né, pela produção, todos que me deram a oportunidade de estar aqui no MozaCast. E simplesmente aconselhar a todos os jovens em especial que acreditem, né, acreditem no vosso potencial, lutem por aqueles que são os vossos sonhos e jamais desistam. Comecei a escrever em 2018, lancei a obra ano passado, 2022. Então, não vai ser fácil sempre. Pode até ser para alguns, mas esperem não ser fácil e que isso não seja motivo para vocês desistirem. Que possamos nos respeitar uns aos outros como seres humanos, independentemente da nossa condição financeira, independentemente da nossa condição física, que saibamos ter empatia, né? Prontos, não fazer o que não gostaríamos que nos fizessem
é super, hiper, mega importante. O meu muito obrigado. E pronto, né? Posso deixar, ok? Mandar beijinhos, né? Para minha mãe, para minha irmã, para os meus irmãos, para Churute, Abdul. Pronto, já vou falar os nomes aqui. Leontina, minha mãe, Denise, minha irmã, Pachurute, Abdul, Afiane, por aí adiante. Meus primos, meus amigos, meus tios. A todos que acreditam no meu trabalho, a todos que apoiam de forma direta e indireta. Muito obrigado e um forte abraço. Exatamente, muito obrigado e um forte abraço. E eu também quero estender aqui a minha equipe que sempre tem trabalhado aqui comigo, os meus grandes Big Boss. Vai o meu muito obrigado, Ivan BPM, Sócrates Machava, o meu muito obrigado. E a todos os internautas que dia após dia têm se subscrito no nosso canal e têm seguido-nos em todas as plataformas digitais. Vai o nosso Cochucuru. Foi sim mais uma edição, mais um bate-papo, mais um episódio aqui em que estivemos com o Seraj Pastela. Ele sim que é escritor, empreendedor e que falou-nos um bocado sobre aquilo que é a sua história, em particular sobre a sua obra que retrata sobre o albinismo no nosso país. Mosacast é nós.